Meus alunos, bom dia. Quero deixar aqui um abraço a vocês todos e nós vamos ter umas aulas agora um pouco diferentes. Nós vamos trabalhar com vídeos e com leituras, né? Obrigados que estamos, por conta desta quarentena, a ficar cada um em sua casa. E eu peço a vocês que fiquem em casa, né? Vamos fazer nossos estudos à distância, né? Na saudade de cada um. Mas vamos ficar em casa para que a gente possa vencer essa batalha, né, a favor da nossa saúde. As nossas aulas, enquanto durar essa quarentena, será por pequenos vídeos. Nós tínhamos parado em Aristóteles, na filosofia do direito. E nós vamos falar do Aristóteles agora. E para facilitar a nossa vida, vocês vão me desculpar já de imediato, que eu não tenho tantos recursos a não ser este celular e vou ter que me levantar daqui para desligar, etc. Mas eu vou tentar fazer aqui alguns vídeos explicando o que eu faria numa sala de aula normal, né? Em cada parte do nosso texto eu vou fazer um pequeno vídeo, né, acompanhando os slides. E vocês vão olhar esses vídeos, vão ler os textos, e depois, numa hora propícia, a gente vai fazer, se for possível, online também, as nossas provas, os nossos trabalhos. Certo? Então vamos lá. Hoje, nesse primeiro vídeo, eu queria falar para vocês da vida do Aristóteles e alguns conceitos dele, tanto no direito quanto na doutrina dele em geral. Apresentar algumas obras. E depois, a partir do segundo vídeo, nós vamos trabalhar o livro 5º da Ética a Nicômaco, onde ele vai falar da justiça, que é o texto que vocês deveriam ler em sala de aula, e vão ler, claro, né, agora que estão em casa. E aí eu vou comentar, né, assim, parte a parte do livro, até chegar ao final dele, e vocês vão ler e vão também olhar esses vídeos, certo? Então, tenham paciência com algum defeito dessa tecnologia que eu não sei manusear bem, né? E assim vamos seguir em frente. Então vamos falar do Aristóteles, né? O Aristóteles é assim o grande filósofo grego junto com Platão e Sócrates, né? Vocês sabem que Sócrates foi professor do Platão e o Platão, por sua vez, foi professor do Aristóteles. O Aristóteles nasceu em 384 a.C. e morreu em 322. E viveu por volta de 62 anos de vida, né? Morreu cedo, morreu mais cedo do que o Platão. O Platão viveu 81 anos e Sócrates viveu 70. Mas é um filósofo que escreveu tanto quanto o Platão e tem uma importância enorme tanto quanto o Platão. Ele nasceu, o Aristóteles, numa cidade da Macedônia, chamada Estagira. Hoje a Macedônia é um país que se configura assim, ao norte da Grécia. Ela esteve afastada do mapa enquanto vigorava a Iugoslávia, né, que era uma junção de países, né, sob a rótula do comunismo. Nos anos 90, no final dos anos 90, assim com a queda da União Soviética, né, também alguns países começaram a surgir, como é o caso de Montenegro, como é o caso da Bósnia, e também foi o caso da Macedônia. O Aristóteles era de lá. Ele era filho de um médico que se chamava Nicômaco. Não era um médico qualquer, ele era médico do rei Amintas, que era o avô do Alexandre Magno, pai do Felipe, né, que era o pai do Alexandre Magno. Ele ficou órfão mais ou menos aos 7 anos de idade, mas foi criado por Proxeno. Proxeno era irmão do pai dele, tio dele, né, também médico, de forma que o Aristóteles teve uma formação em medicina, originalmente. E essa formação, segundo muitos filósofos, historiadores da filosofia, determina em muito o que o Aristóteles vai fazer na diferenciação que a doutrina dele tem em relação a Platão. Lembrar aqui de antemão que o Platão era idealista.
racionalista e idealista. O Aristóteles, ele era racionalista, realista. Bem diferente. Então, entre o idealismo de Platão, você tem o realismo de Aristóteles. Isso se deve aos estudos da medicina, né? Vou explicar o porquê. Para explicar isso, há um trecho num livro de História da Filosofia de Marilena Chaui, nossa filósofa brasileira, que ela diz bem assim: muitos atribuem a estes primeiros anos de formação o interesse que Aristóteles manifestará durante toda a sua vida em sua obra pelas coisas da natureza, pela biologia, pelo estudo das plantas e dos animais, dos astros e da alma. De fato, olhando bem, o Aristóteles, né, por esta formação inicial em medicina, ele tem um olhar bem acurado com as coisas da natureza, ou seja, com a realidade. E ele faz isso durante toda a sua vida, todas as obras que ele tem. E uma característica linda assim em Aristóteles, que diferencia também ele de Platão, é que o Platão escreve por diálogos, né? As obras de Platão, como vocês já tiveram ocasião de ler, né, 2 textos já, o Platão ele escreve como se fosse uma peça de teatro. O Aristóteles não. O Aristóteles faz textos como nós estamos acostumados a ler hoje. Os textos de Aristóteles são sempre os textos discriminadores, uma preocupação excessiva de classificar, de discriminar, né? É um texto mais ou menos como um organograma, que ele vai enunciando as coisas e vai dizendo, definindo o que cada uma é, exemplificando. Então, assim é o texto de Aristóteles, que demanda da gente um pouquinho mais de atenção, no sentido de que ele pode ser um texto intrincado até, né? Mas a gente deve isso aos estudos preliminares que ele teve, até aos 19 anos pelo menos, em medicina. Ele se tornou, aos 19 anos, 19 ou 18 anos, ele, que deveria ter sido médico, ele resolve deixar Estagira e vem para Atenas, né? Atenas para ser aluno de Platão. Ele vai permanecer como aluno de Platão por volta de 20 anos. Foi, com certeza, o melhor aluno de Platão. E também um aluno que discordava de Platão, porque ele vai reformular toda a doutrina de Platão, né, aceitando algumas coisas, outras não. Ou seja, será assim, ao lado de Platão, os 2 grandes ramos que a gente vai ter na história da filosofia, né? Mas o Platão ele morre e o Aristóteles ele passa a ter alguma dificuldade nessa escola, né? Porque alguns dizem que ele achava que seria o chefe da escola, mas o fato é que o Aristóteles não concordava com a direção matematizável da escola. Platão, como vocês sabem, ele gostava muito de Pitágoras, dos pitagóricos. E no final da vida dele, a Academia de Platão parecia mais uma escola de matemática do que qualquer outra coisa. Então o Aristóteles ele sai de lá e vai trabalhar um tempo em Axos, cidade de Axos, e também na cidade de Mitilene, a capital, na época, da ilha de Lesbos, até hoje, né? E em seguida ele foi convocado para voltar até a Macedônia pelo rei Felipe, o pai do Alexandre Magno, justamente para educar o Alexandre Magno, né, o menino Alexandre Magno. Se vocês derem uma olhada, e depois eu vou ver se eu posto para vocês esse início do filme Alexandre o Grande, vocês vão ver lá uma cena com Aristóteles ensinando um grupo de crianças, entre eles o Alexandre Magno, né? E o Aristóteles vai passar um bom tempo educando esse jovem, até ele ter a sua maturidade para se tornar governante no lugar do pai. Bom, politicamente, o Aristóteles está num ambiente de unificação das cidades gregas, né? É a afirmação do Império Macedônico, que vai ser chamado também de Império Alexandrino, porque é o Alexandre que conclui a obra que o pai começou.
O que ocorre? As cidades gregas, por conta de uma guerra entre elas, a Guerra do Peloponeso, essas cidades elas ficaram durante um tempo assim enfraquecidas. Vocês sabem que toda guerra enfraquece economicamente qualquer cidade. A guerra não leva a progresso nenhum, leva à destruição. E essa guerra, que durou um bom tempo entre as cidades gregas, fragilizou essas cidades. E como a Macedônia era também uma região grega, o pessoal falava grego, acreditava nos mesmos deuses, então eles chegaram à conclusão de que se eles não anexassem essas cidades, não unificassem essas cidades sob o comando de um imperador, de um rei, essas cidades seriam muito vulneráveis e o mundo grego desaparecia, como de fato mais tarde vai desaparecer sob o poder dos romanos. Então o Felipe, pai do Alexandre, ele faz essa unificação. E o Alexandre, quando assume o poder, continua também essa unificação. O que tem isso de importante? É que o Aristóteles, uma vez terminada a educação do Alexandre, ele volta para Atenas e funda em Atenas uma escola a qual ele dá o nome de Liceu. Liceu em homenagem a Apolo, chamado também Apolo Linceus. Essa escola ela era um tanto rigorosa, muito mais rigorosa do que a Academia de Platão. Inclusive, nessa escola que ele tem, ele faz assim, uma espécie de alameda, um lugar que ficou conhecido como Perípatos. Peri significa ao redor, patos, patem, significa caminhar. Então, era uma escola em que ele ensinava, sobretudo, caminhando com seus alunos. Daí o nome de pateta, ou peripateta, era um nome que o pessoal dava aos seus discípulos, aos peripatéticos, aqueles que viviam com ele caminhando, ensinando, enfim. Bom, isso é só uma curiosidade, Mas o importante desse liceu é que Aristóteles teve à sua frente durante 12 anos, justamente os 12 anos que vão durar as conquistas de Alexandre, que morre depois desse tempo. E o Aristóteles escreveu todas as suas obras para a finalidade de ensino, muitas vezes auxiliado por grandes secretários, que eram seus discípulos, por exemplo, Teofrasto, Eudemo, que passaram a registrar também algumas das suas aulas. Mas o Aristóteles escrevia para dar aulas, como hoje muitos professores fazem, sobretudo nas faculdades europeias, nas faculdades norte-americanas. Basta você olhar, por exemplo, na Universidade de Paris, os cursos do Collège de France, de qualquer filósofo que esteja lá, eles escrevem para dar cursos, e muitos deles se tornam depois livros. Então, durante esse tempo, Aristóteles escreveu sua obra, e eu vou mostrar aqui algumas. Por exemplo, ele escreve sobre lógica, sobre metafísica. Sobre lógica é este livro aqui, um livro volumoso chamado Órgano. Órgano em grego significa instrumento. Então, é um livro em que ele vai tratar sobre raciocínio, pensamento, lógica. Vocês sabem que o Aristóteles é dono de um tipo de raciocínio que deram o nome de silogismo. O silogismo é uma espécie de construção argumentativa em que ele tem uma premissa, uma segunda premissa e uma conclusão. Por exemplo, assim, o mais famoso que o pessoal costuma citar é bem assim: todo homem é mortal. Esta é uma premissa generalizada. Sócrates é homem, é uma segunda premissa. E aí a conclusão, logo Sócrates é mortal. Esse tipo de raciocínio, quando ele parte de premissas verdadeiras, que correspondem à realidade,
assim, tem uma pregnância enorme, dá-se uma espécie de convicção em quem ouve, porque ele parece ser irrefutável, né? Então, Aristóteles ele trabalha com isso. Então, o primeiro livro dessa coleção aqui, que é editado pela editora Edipa no Brasil, tem as categorias. Categorias são um livro de Aristóteles. Só para vocês terem uma ideia da importância desse livro, nós não teríamos, por exemplo, na gramática, de qualquer língua, mas vamos pegar aqui da língua portuguesa, que a gente conhece mais, que a gente estuda, né, na educação básica, no ensino médio. As categorias são, na verdade, as 10 classes gramaticais que a gente tem, né? O Aristóteles vai falar de substância, qualidade, ação, né, paixão, localidade, temporalidade. Tudo isso nós classificamos hoje de uma outra forma. Por exemplo, substantivo, adjetivo, numeral, né, verbo da voz ativa, da voz passiva. O Aristóteles é ele quem inicia esse tipo de estudo, né, e que muitas vezes a gente esquece de dizer, por exemplo, numa aula de língua portuguesa. Tem também nesse livro aqui da interpretação, né, que é um livro em que ele vai falar sobre como interpretar, por exemplo, pensamento, leituras, enfim, que mais tarde vai virar uma disciplina chamada hermenêutica, né? E tem também aqui analíticos anteriores e analíticos posteriores, é onde ele vai estudar a questão da lógica. E também tópicos, que são 8 livros, também falando de lógica e de raciocínio. E por último, refutações sofísticas. O Aristóteles, tanto quanto Platão, também era preocupado com a questão dos sofistas, né? Tem um outro livro dele importantíssimo, chamado também Retórica, este aqui, né? Esse é um livro que para o aluno do direito é altamente recomendável. Por quê? Porque aqui ele vai falar sobre o comportamento de um orador diante de um público, né? Por exemplo, nesse livro aqui, ele diz o seguinte, que quando se vai falar em público, o orador ele tem que prestar atenção em 3 coisas. A primeira delas é o caráter do orador. O que significa isso? O caráter do orador é você ter noção da sua competência, o que você sabe para falar, qual é a sua especialidade, né? Enfim, o que você tem de conhecimento para sustentar assim, uma fala diante de um público. A segunda coisa que ele diz que é importante é o caráter do auditório. Quem é esse outro que vai me ouvir? Essa plateia que vai me ouvir? Para quem eu vou me dirigir? Então, isso é importante porque se uma pessoa, né, vai se dirigir a um público, ele tem que ter noção, né, de quem compõe esse público. Por exemplo, se é um grupo de mães, ele vai ter que falar para mães. Se é um grupo de pessoas que não tem assim, um nível cultural muito elevado, ele vai ter que adotar uma outra linguagem. Mas se é um grupo, por exemplo, de professores, um congresso científico, é uma outra situação, né? E vocês estão vendo hoje, por exemplo, na nossa situação política, a dificuldade que é de se perceber, né, em questões de bom senso, assim, quando se ocupa um cargo, como é o caso, por exemplo, do nosso presidente da República, a importância de usar bem os termos, né? E o Aristóteles ensina isso. A terceira coisa que ele coloca é o conteúdo, né? O que você vai ensinar? O que você vai defender? Então, isso é importante, está aqui nesse livro, A Retórica, né? Que hoje a gente pode colocar também como questão de oratória, que vai dar a mesma situação. Um outro livro importantíssimo do Aristóteles, muito importante, né, e algumas coisas dele a gente vai falar daqui a pouco, é esse livro aqui, A Metafísica. Esse livro e esse título tem uma curiosidade, porque o Aristóteles não deu esse título
a esse livro. Na verdade, esse título, Metafísica, vem do grego metá, tá, física, né? Que significa os livros que vêm depois dos livros da física. Né? Isso é uma história engraçada, porque as obras de Aristóteles ficaram perdidas depois que ele morreu por 300 anos. Quando essas obras foram achadas pelos romanos, o imperador romano, não me recordo aqui quem na época, né, ordenou que achassem um sábio, um bom conhecedor, né, e acharam Andrônico, da cidade de Rhodes, a quem confiaram as obras de Aristóteles para que ele lesse e classificasse. Então ele foi dando nome para todas as obras, física, retórica, né, enfim, lógica, né, mais política, ética. Mas quando chegou nos assuntos pertinentes a este livro aqui, ele não soube dar um título. E aí então ele colocou uma etiqueta dizendo aos livros que vêm depois do livro da física. E aí criou-se então a palavra metafísica, que hoje é uma das disciplinas mais importantes de um curso de filosofia. Tá. Aqui nós temos, né, na metafísica, são 14 livros. É uma obra magistral do Aristóteles. Enfim, é talvez a coisa mais difícil do Aristóteles, né? E com conceitos fundamentais, né, da metafísica dele. Um outro livro importante também que o Aristóteles vai fazer é a própria física. Eu trouxe aqui um dos livros que pertence à física do Aristóteles. Eu não tenho todos eles aqui em casa, mas esse aqui é um livro sobre a alma. Olha só, é engraçado que o Aristóteles, num livro de física, vai falar da alma, né? Peripsique, ou seja, de ânima, ou seja, da alma. É porque a física de Aristóteles, com o tempo, vai se afigurar como uma física metafísica, né? E vai ser a física que vai dominar toda a Idade Média, até o início aí dos modernos que refutarão. Também aqui ele vai escrever um livro, chama Da Geração e da Corrupção, né? Ou seja, do nascimento e da morte. Aristóteles também esteve preocupado com isso. Mas, para nós, assim, de importância assim, direta, relacionado com o direito, tem alguns livros do Aristóteles que deveriam ser lidos assim na carreira de vocês. Não agora, porque vocês não terão tempo suficiente para fazer isso agora, antes de se formarem. Mas são livros que deveriam ficar na vida para vocês lerem, né? Eu vou apresentá-los aqui. O primeiro deles é este livro aqui, Ética a Nicômaco. Este é um livro fundamental, né? Ele é estrutura da disciplina ética em todo o Ocidente, toda a cultura ocidental, né? É um livro onde o Aristóteles vai falar sobre as virtudes, né? E também, é claro, sobre a justiça, que vai ser o objeto do nosso papo durante alguns vídeos que a gente vai fazer, né? Essa Ética a Nicômaco, o título é interessante. O Aristóteles teve um filho, né? E ele deu o nome do pai ao filho, Nicômaco. Então é como se ele escrevesse assim, uma ética para o meu filho, né? Muitos autores vão fazer isso durante a escrita. Por exemplo, Santo Agostinho escreve um livro para seu filho. Na Espanha tem um filósofo que é do campo da ética, da política, né, o Fernando Savater, que também escreve assim, uma ética para o meu filho, né, uma política para o meu filho. Então era comum você dedicar assim, livros a pessoas, né? E antes da Ética a Nicômaco, ele escreve também Ética a Eudemo. Os assuntos são parecidos, né? São melhor desenvolvidos na Ética a Nicômaco, mas são parecidos, né? Os assuntos da ética. O que é uma ética? A ética é a conduta, né? São reflexões sobre a conduta humana, né? Ethos é costume, né? Também existe um ethos que significa moradia, né? Que é você se colocar assim em harmonia com a natureza,
né, em respeito à natureza, enfim. Ethos tem ethos, né, assim, de duas formas, né, o ethos, que é costume, e o ethos, que é moradia. Né. As duas coisas, né, podem convergir. Por exemplo, o ethos é a nossa vida comunitária. Né. Nós somos seres relacionais, né, somos cidadãos. Como agora, por exemplo, nessa época de vírus. Né. Todo mundo está dizendo que ficar em casa é uma questão de cidadania. De fato. Porque não sair de casa significa pensar em mim e pensar nos outros. Porque eu posso portar um vírus, passar para os outros. Então, a reclusão, né, o distanciamento social agora, é uma estratégia de vida, de defesa comunitária. Isso Aristóteles coloca. Né? A ética é isso. Né? Também tem um outro livro que o Aristóteles se preocupa muito também, é a questão da política. Este aqui. Tá? Política de Aristóteles. Aí. Né? É um livro bonito. Né? E aqui ele analisa algumas constituições. Né? O Aristóteles, ele critica, por exemplo, a Constituição de Esparta, né, que era uma constituição assim, altamente militarizada, uma educação voltada para formar soldados. Né? O que faziam os soldados naquela época? Conquistas e defesas. Né? E o Aristóteles achava que educar só para a guerra era um exagero, era uma disfunção da natureza. Assim como também a ideia de só trabalhar é uma disfunção da natureza. Então, vocês vão encontrar nesse livro assim, coisas riquíssimas. Por exemplo, o que é um cidadão? Né? O que é a educação de um cidadão? Né? Aqui, ó, do cidadão e da cidade. Né? E em Aristóteles, vocês vão encontrar assim, a finalidade do Estado, né? A preocupação que o Estado tem que ter com cada um. E tem um capítulo em especial, que se um dia vocês puderem ler, esse livro está postado para vocês lá no meu site, né, que se chama Da Eugenia e da Educação. Esse capítulo aqui, que é o capítulo 6º. Né? Esse é um texto, assim, um verdadeiro achado. Quando eu li esse texto, fiquei admirado da importância que ele tem. Ele vai tratar de diversos assuntos. Né? Por exemplo, ele vai condenar o trabalho, né, só voltado para a guerra. Né? Ele vai dizer que a educação tem um fim pacífico e não um fim de guerra. Né? Ele vai dizer que o trabalho é uma coisa honesta. Né? O trabalho não, desculpe. Ele vai dizer que o descanso é uma coisa honesta, o trabalho não. Né? O que é o honesto para o Aristóteles? Honesto é aquilo que está de acordo com a natureza. É aquilo para o qual nós somos feitos de verdade. Nós fomos feitos para o descanso, né, para a racionalidade, enfim, para a paz. Então, às vezes é necessário trabalhar, guerrear, né, enfim, mas essas ações, elas são assim, meios, mas a finalidade da vida é se conformar com a natureza. E aquilo que se conforma à natureza é o que ele chama de honesto, uma atividade honesta, né? Uns exercícios honestos. Então, esse livro é importante. E mais ainda, ele vai dizer que a educação e a saúde é uma obrigação, antes de mais nada, do Estado. O Estado é que tem que fazer isso. O Estado tem o dever de regular os casamentos. Né? O que ele chama de eugenia aqui é zelar pela saúde dos cidadãos. Né? Então ele vai falar disso tudo, o caráter público e o objeto da educação. Né? Ele vai condenar aqui a pedofilia, vai condenar a pornografia infantil. Né? Por quê? Porque o homem nasce criança, então você tem que cuidar desse homem desde criança. Né? E aí vai falar dos limites da ginástica, os esportes de alto rendimento, que já naquela época do Aristóteles era um problema. Né? Ele fala aqui, por exemplo, que esportes violentos demais faz a pessoa ficar velha aos 30 anos, que isso não é natural. Né? Então, assim, eu recomendo que vocês depois deem uma lida nisso.
E também tem um livro de Aristóteles chamado A Constituição de Atenas. Este livro, ele tem assim uma importância, porque já que estamos no direito, né, e o direito trabalha, antes de mais nada, com a questão das leis, né, enfim, vocês têm o direito constitucional, né, e o Aristóteles, apesar de não ser de Atenas, recebeu como tarefa, né, escrever a Constituição de Atenas. Né. Dizem que para ele escrever esse livro, ele leu 183 leis existentes na época. Ou seja, essa aqui seria pelo menos 184 leis. Ou seja, o que é uma lei escrita? Vocês vão saber depois, na teoria aí do direito, que as leis escritas são as leis positivas. Né? É um código de leis. E o Aristóteles trabalha nisso aqui. Né? Então, dizem que esse livro ficou incompleto, enfim, mas está aqui. Texto que seria interessante também que se desse uma olhada. Certo? Agora, dado